Aleluia, aleluia e aleluia. Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que o favor e a bondade de Deus nos seja multiplicado nesse dia. Seja bem-vindo ao Drops da Videira especial de jejum. Amém? Bom dia para todos. Vai entrando, vai compartilhando, vai chamando mais pessoas. Eu estou aguardando por você nesse nosso compartilhar especial com o pastor Mauro Estival, o nosso colega supervisor do estado do Tocantins, o único estado que não foi atacado pela morte do coronavírus. Amém? Nós estamos aqui já com o louvor. Ó. E esse aqui tá ao vivo. Se você quer acompanhar, é um grupo de louvor que eu acompanho, que se chama Elevation Worship, da igreja do pastor Steven Furtick, dos Estados Unidos. E eles ministram muito bem. Amém? João Pedro Estival, tá aí o jovem, ó. Tá o pai e tá o filho. João Pedro, já vou chamar o seu pai. Fala para ele que em 5 minutos nós vamos entrar. Seja bem-vindo ao Drops da Videira, especial do 10º dia do jejum de 21 dias. Vai comigo. Alinhou, prosperou. Hashtag alinhou, prosperou. João Pedro, esse jovem é ativado, promete, a geração dos radicais livres. Ó, João Pedro, arruma uma caneca dessa pro seu pai. Louvor e adoração, sempre. Louvor e adoração, sempre. Encha o lugar onde você está de louvor e adoração nesses dias. Sua casa, sua família, seu estabelecimento de comércio. Videira Taguatinga. Ó, Tocantins. Tem gente de Tocantins entrando aí. Pastorzão Mauro está chegando. Nós vamos chamá-lo, convidá-lo. Você já fluiu aí no louvor. 5 minutos de Drops da Videira especial do 10º dia de jejum. Alinhou, prosperou. Amém? Vamos então chamar o nosso convidado especial, pastor Mauro Estival. Olha ele aqui, ó. Aleluia. Dando Mauro Estival, Átila, discípulo amado. Meu amigo Ademar. Que é isso, hein? Agora entrou o pastor mais estiloso da... Estilo tá em Minas Gerais, meu amigo. Não, mas não sou eu que tenho no nome, não. Você tem no nome, né? O nome parece, mas não é, não. Não, é a tua identidade. Pastor Mauro, muito obrigado por aceitar o nosso convite para compartilhar. Você que está ativado aí nas redes sociais, hein? Nada, a gente está tentando suprir os irmãos, né? Eu nunca fui muito de fazer tantas coisas na rede social, mas nesse tempo é um tempo que, como o nosso culto está parado, a gente tem tentado de todas as formas suprir os irmãos com a palavra. Eu acho que não tem nada melhor do que alimento espiritual, palavra de Deus, para suprir o nosso coração e gerar fé no nosso espírito, né? E é isso que nós temos feito nas redes sociais, mandado alimento para o povo. Eu tô vendo que você está fazendo bem, viu? Porque você está amanhã, como é que é? 7 da manhã é o seu devocional. 7h30 nós temos oração. Aí, 16 horas, estudo de Apocalipse. E temos incentivado os irmãos a participarem com o pastor Luiz às 19 horas. Então o negócio aqui tá assim, termina uma, começa a outra. Não, é verdade, é verdade. Ninguém pode reclamar de alimento espiritual na época da quarentena, né, pastor Mauro? Porque tem suprimento espalhado por todo o planeta. Então, esse tempo é um tempo que a gente manifesta o que é, né? Isso é um fato da vida. Então, assim, tem muita gente que nesse tempo tirou férias.
ele está descansando, ele está assistindo todos os filmes que pode da Netflix, que nada de errado nisso. Pode, assim, descontrair. Eu mesmo assisti algumas séries, gostei muito, posso indicar séries muito boas, construtivas. Mas eu penso que é um tempo de aprofundar raízes em Deus. A nossa vida é feita de estações, né? E esse é um tempo para a igreja, um tempo de inverno. É um tempo que a igreja não pode se reunir, não pode se manifestar publicamente. Então, é um tempo de nós aprofundarmos a raiz, porque vai vir o tempo da primavera. E a nossa copa, o tamanho que nós vamos ter na primavera, vai depender das raízes que nós aprofundarmos hoje no Senhor, né? Bom, o homem já chega quebrando tudo, gente. Nós nem orando, ele já está liberando um maná assim, ó. Copia tudo. Pastor Mauro, isso aqui é chamado Drops da Videira. É um devocional diário que eu já fazia assim, antes desse período da quarentena, do coronavírus, etc. E eu fazia mesmo meu devocional particular e aí resolvi abrir para os irmãos, isso tem, sei lá, uns 6 meses. E aí agora, no jejum que nós estamos aqui no jejum, está sendo assim uma bênção, chama, ó, hashtag alinhou prosperou. Eu sei que você é um homem próspero, abençoado. Me lembro da primeira vez que eu fui até Palmas, Tocantins, pastor Nau Pedrosa, Ronilson Brito e um rapazinho que tinha cabelo, um obreiro. Não, não era nem obreiro. 2000, não foi? Vieram de ônibus. De ônibus. Naquele tempo, o pastor Naor ainda andava de ônibus ainda. Tá. Você morava longe, numa rua sem asfalto e tinha um Chevette. Andaram no meu Chevette hatch. Isso mesmo. Fomos fazer a inauguração, não foi, do prédio? Não, foi o primeiro ano, foi a festa da colheita, né? É isso, festa da colheita. Era num prédio próximo ao palácio lá do governo. Vocês vieram em 2001. 2001. Ah, então já era obreiro. Primeira festa, comemoramos 13 células E no final de um ano. ó, o mineiro já estava lá, hein, coladinho nos homens aí, ó. Você fez parte aqui, do início. Aí, ó, os obreiros aí novos dessa geração aí, você tem que colar em quem já está lá na sua frente. Eu fui acompanhar o pastor Naor Pedrosa e o tangedor, o Nilson Brito, para a primeira festa de multiplicação aí da Videira em Palmas. E hoje, né, meu Deus, a maior igreja aí da cidade. Pastor Mauro, vamos orar? Porque eu estou interessado em te ouvir. Eu gostei, você já entrou aí liberando essa palavra aí dos ciclos, né, da igreja, o verão, o outono, o inverno, a primavera. Eu acredito que é bem isso mesmo, gostei. Esse tempo é um tempo onde nós vamos manifestar o que é. Então, vamos ouvir mais, mas antes vamos dar a palavra de oração. Pai, quero te agradecer pela vida e o ministério do pastor Mauro, sua família, seu filho, sua esposa. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor tem dado graça a esse estado, o Senhor tem dado graça a essa cidade. O estado do Tocantins, Senhor, Pai, foi o único estado que até hoje não houve nenhuma morte por esse vírus maligno, maldito. E nós sabemos que o Senhor é poderoso para guardar todo o Brasil, todas as nossas casas. E nós já sabemos disso e por isso estamos seguros. Mas queremos ouvir a tua voz através, Senhor, desse compartilhar dos teus servos. Abençoa-nos para abençoar os nossos irmãos. Libera mais graça sobre a videira em Palmas, em todo o estado Tocantins, na supervisão do pastor Mauro, que se estende também ao Pará e outros estados, a Bahia. Que graça lhe seja multiplicada nesse tempo, que as suas raízes sejam aprofundadas, Pai, e que após essa pandemia, mais glória seja liberado sobre esse ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Mauro, me diga uma coisa. Você estava falando aí desse tempo de aprofundar as raízes. Você sente ou sentiu que nesse tempo alguns irmãos se afastaram? Olha, eu acho que não é uma questão de afastar, né? É uma questão de esfriar.
Porque, igual eu disse, né? Eu acho que é um tempo de inverno. E é um tempo onde os irmãos deveriam estar mais próximos. Mas eu acho que um dos nossos inimigos nesse tempo nem é o vírus, mas é o medo. É o medo. E o medo tem afastado muitos irmãos, né? Eu ouvi o pastor Aloysio dizendo, eu gostei muito e tenho usado isso. Há uma grande diferença entre prudência e medo, né? A prudência é você ir para a célula, é você afastar a cadeira, é você ter um álcool gel, é você, se você tem algum problema, uma gripe, alguma coisa, colocar uma máscara, e não abraçar os irmãos. Eu acho que isso é prudência. Aí, quando o irmão resolve ficar em casa, não sair, não ir na célula e não encontrar com ninguém, isso já deixou de ser prudência. Isso agora é medo, né? E eu sou muito assim, eu confronto a mim mesmo, né? Então, alguns textos, para mim, é como se fosse um tapa no rosto, né? Então, você olha para aquele texto que diz lá que nós vamos pisar serpentes e escorpiões. E se vamos beber alguma coisa mortífera, isso não vai nos causar dano. Você olha para Paulo, que chegou na ilha de Malta e uma cobra o picou. E aí ele sacode aquela cobra e joga no fogo. Todo mundo fica esperando, segundo o texto, ele inchar e morrer. E acontece que nada aconteceu com ele. Então eu digo o seguinte, pastor Azemar, a nossa fé é para quando precisa dela. Ter fé para quando não precisa dela, não adianta ter fé. Entende? A fé é o seguinte, eu creio que Deus me guarda, então saia de casa, meu amigo. Eu creio que Deus é comigo, então vá para a célula e reúna com os irmãos. Então, essa é a nossa fé. Nós vivemos a partir dela, né? Então, eu não acho que os irmãos se afastaram, mas eu acho que o medo invadiu o coração de muitos irmãos. E eles ficaram, então, receosos, né? Hoje, nós estamos aqui numa motivação constante para que os irmãos se reúnam. Entende? Amém. Até contra a palavra do médico, até contra a palavra do infectologista, porque de fato existe, o mar está agitado, mas nós olhamos para o Senhor, nós vamos deixar de fazer nada. Se tem alguma glória aí, eu participo dela, porque eu não deixei de fazer nada que eu estava fazendo. Olha aí, minhas reuniões são presenciais, reúno com meus pastores. Nesse período eu fiz 2 comunhões da minha casa com os pastores. Não deixei de fazer nada. Eu só deixei o culto porque é um decreto. Mas, se não, até o culto eu estaria fazendo também. Olha aí. Olha, então, eu confirmo, pastor Mauro citou aí Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Quanto mais um vírus, hein, pastor? Então, eu acho que o vírus, comparado a uma serpente ou escorpião, se você continuar o texto, vai dizer se você beber alguma coisa mortífera, não vai te causar dano, entende? Eu gosto muito de testemunhos, pastor Azemari. Eu estava conversando com o doutor Elias Dantas, e ele dizendo que lá nesses países onde os muçulmanos reinam, né? E lá no Egito mesmo, a igreja tem crescido. E aconteceu um fato muito interessante, que foi de um garoto que converteu. E geralmente, quando os filhos se convertem nesses países, os pais matam os filhos, porque não admitem, né, que eles participem do cristianismo. E aí aconteceu do jovem converter, né, e ficou lá conversando com o pastor, o que fazia, o que não fazia. Chegou um determinado tempo, ele queria batizar. E ele então falou, olha, agora é o seguinte, ou eu morro, ou eu vou contar para o meu pai. E ele chegou em casa e falou para o pai, falou, eu vou batizar na igreja. Aí o pai falou, não, então, já que você vai batizar, ok. Ele falou, não, mas tem algo errado, por que o senhor aceitou? Ele falou, não, porque esse Deus que você serve, ele é poderoso, porque eu já coloquei veneno na sua comida 3 vezes e você não morreu. Então, você pode batizar e pode seguir o que você está querendo. Então, eu creio que nós, no momento, aonde é que nós vamos provar dos grandes testemunhos? Então, você vê esses missionários que vão para a África, Ed Baker e outros que vão lá e contam aqueles grandes testemunhos,
Por que eles estão contando esses grandes testemunhos? Porque eles estão no meio do caos. E no meio do caos, Deus providencia um milagre. Então, eu acho que esse é o momento de nós provarmos de grandes milagres da parte de Deus, né? Então, o medo, ele atrapalha. Então, eu acho que nós temos que crer naquilo que está escrito. Não é crer naquilo que nós estamos vendo, né? Eu creio que quando o que nós estamos vendo bate com a palavra, eu posso até ficar com o que eu estou vendo. Mas quando o que eu estou vendo não bate com o que está escrito, é melhor ficar com o que está escrito. Melhor ficar com a palavra de Deus. E eu, nesse tempo, escolhi ficar com a palavra. Então, para mim, não estou ignorando o vírus, mas não deixei de fazer nada que eu tinha que fazer, de fato. Não negamos o fato. O fato é que o vírus está aí. Mas nós cremos na verdade. Então, irmãos, estamos aqui para encorajar a sua fé, para você praticar a palavra. Pastor Mauro, eu vou reunir com isso aí que, ó, é bom saber que estamos andando aí no mesmo espírito. Pastor Mauro é membro do nosso Conselho Apostólico, a quem todos nós, supervisores, estamos submissos e nos alegramos muito de termos líderes assim, como este que você está ouvindo, e todos os demais membros. Eu já fiz aqui algumas lives com ele, pastor Almir Casarão e outros, pastor Ricardo Guimarães, que estão assim rompendo em fé, rompendo as barreiras e achando meios para continuar fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, que é pregar o evangelho e edificar a igreja do Senhor Jesus. E eu reuni, pastor Mauro, aqui também não paramos de fazer nada, célula, cursão, CTL, discipulado. Agora, eu tenho falado para os irmãos o seguinte: dê a liberdade para o outro não querer, por exemplo, reunir, não querer participar, mas também não tire a minha de querer. Então, assim, nós eu dou para o outro a liberdade. Você quer não reunir? Amém, glória a Deus. Então tem culto online, tem célula online. Por exemplo, tem uma célula aqui na rua aqui da escola que o líder quer reunir, o anfitrião quer reunir. Sabe o que os vizinhos fizeram? Lugar de classe média. Falou, ó, se entrar alguém aqui no condomínio, nós vamos ligar para a polícia que você está fazendo reunião aí na sua casa. Aí falou, não tem problema não. Esse aí eu estou chamando ele de coronavírus. Multiplicamos a célula em 3. Porque ficou uma nessa casa e outras 2 foram para outra casa. Aleluia. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o nosso propósito aqui tem sido o mesmo. Eu tenho falado o seguinte: a fé que tens para ti mesmo. Entende? Então, é o seguinte: quem tem fé para participar, participa. Não condene quem não quer participar. Mas quem não participa também não condene quem quer participar. Mas aí nós estamos indo um pouquinho além. Nos dê a liberdade de tentar te convencer. Isso, claro. Porque nós pregamos para o ímpio, não vamos pregar para os irmãos. Então, eu quero ter a liberdade de ensinar os irmãos a fé e desafiá-los à fé. Então, essa semana nós estamos aqui dizendo: saia da sua casa e vá para a célula. O mundo diz, fique em casa. Nós dizemos, sai de casa e vai para a célula. Entende? Porque esse é o nosso discurso. Eu creio que quanto mais na contramão do mundo nós tivermos, eu acho que mais acerto nós teremos. Então, nós temos incentivado, temos falado e pegado no pé dos irmãos para estar. Agora, é lógico que aí entra a prudência, né? Prudência, para mim, o grupo de risco não vá, alguém que tem idade avançada, tem problema de saúde, alguém que tem idade, não tem idade avançada, mas também tem problema de saúde, ou alguém que convive com idoso. Então, que esse, de fato, não participe da célula, fique em casa, participe das coisas que estão acontecendo online, mas a nossa pregação é a fé. Saia de casa e vai para a célula. É isso que nós temos que falar. Sai de casa e vai congregar, né? Esse é o princípio. Porque, Azemar, eu vou te falar algo, o que eu percebo, assim, o ambiente, né? As pessoas estão perdidas. E não só os irmãos, o povo, não.
governantes estão perdidos, não sabem o que dizem, não sabem o que falam. O pico vai ser tal dia, aí passa o dia, não é, aí não, vai ser agora tal dia, aí também não é, agora vai ser maio ou junho, ninguém sabe de nada, entende? Então, assim, nos momentos onde você não sabe, não tem direção, então existe um lugar que te dá direção, que é a palavra de Deus. Então, ela é a bússola, ela que te guia. Então, nesses momentos, eu também não sei mais em quem acreditar. Você ouve uma coisa de um lado, ouve do outro, né? É tantas informações. Eu tenho acompanhado os noticiários, tenho acompanhado a crise política, tenho acompanhado a crise econômica. Você vai acompanhando tudo isso, mas você não sabe mais em quem acredita, em que caminho tomar. Então, eu penso o seguinte: quando a estrela apareceu lá aos reis magos, para levá-los até o nascimento de Jesus, eles não sabiam o lugar, o endereço, eles só seriam guiados pela estrela. Aconteceu que no meio do caminho, eles conversando, rei dos judeus, Jerusalém, Jerusalém capital dos judeus, vamos para Jerusalém. Abandonaram a estrela e foram para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, não tinham mais a estrela, Jesus não iria nascer lá. O que eles fizeram? Quando você está perdido e não tem direção, você tem que ter uma bússola. O que eles fizeram? Procuraram os estudiosos. O que está escrito na profecia? Aí eles foram lá, pegaram a profecia e disseram: vai nascer em Belém. Eles voltaram para Belém, no caminho encontraram a estrela novamente. Então, muitas vezes, em muitas circunstâncias, nós podemos ficar perdidos, sem saber o que fazer. Mas o cristão, ele tem uma bússola, ele tem algo. Então, assim, diante do caos, dessa pandemia, dessas trevas que têm se alastrado, nós temos algo, nós somos diferentes do mundo, a nossa natureza é outra. Nós temos aonde recorrer. O ímpio pode não saber aonde recorrer. Os governantes podem não saber aonde recorrer, mas nós não. Nós sabemos. Tem uma bússola, uma palavra, a gente consulta ela e vai. Eu vou te dizer o que me preocupa. Me preocupa o seguinte: os reis magos encontraram o que estava escrito e foram até onde Jesus ia nascer. Mas os estudiosos da Bíblia pesquisaram, disseram para eles, mas não saíram do seu lugar. Permaneceram em Jerusalém, mesmo sabendo que Jesus ia nascer em Belém e que tinha gente já indo para o nascimento dele. Então, você veja que não é uma questão só de conhecer o que está escrito, mas é de crer no que está escrito. Isso que faz a diferença. Aleluia. Aleluia. Então, eu creio nisso. É um tempo de vivermos o que cremos. Pastor Mauro, isso aí é tão de Deus, essa guia. Olha para você ver. Lá em Atos capítulo 5, eu falei com os líderes segunda-feira que o maior, concordo com você em gênero, número e grau, o maior inimigo de um líder é o medo. Saul tinha recebido a unção para governar, para liderar, mas quando apareceu Golias, ele travou. Quando o líder trava, todo o exército trava junto com ele também. Então, assim, eu louvo a Deus porque, né, o irmão como líder, cada um dos nossos pastores como líderes, nossos líderes de célula não podem travar diante do medo. Nós estamos agora num exercício de fé para vencer o medo. Então, a fé que tem para ti mesmo, mas como você disse, me permita aumentar a sua fé. Sim. Ó, tanto é uma questão de fé que o tempo todo Jesus com os discípulos foi questionando eles com relação à fé. Quando eles estão lá naquela tempestade no mar indo lá para Gadara, Jesus falou: homens de pequena fé. Mas no final, o que é que os discípulos pediram para Jesus? Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Eu acho que esse tem que ser o nosso clamor hoje. Senhor, aumenta-nos a fé. O que eu tenho falado para os irmãos aqui agora? Irmãos, estabeleça a sua fé, aumenta a sua fé.
Dá um passo de fé, sai da sua casa, vai reunir com os irmãos. É essa a nossa pregação hoje para todos. Agora, nós temos dado direções também. Então, caso um líder não sinta confortável, ele não vai ser condenado, mas nós vamos pegar os membros dele e vamos levar para uma célula que está funcionando. Entende? Vamos deixar os irmãos parados, né? Então, é assim que nós temos feito. Um anfitrião, por exemplo, que é de risco, grupo de risco. Então, nós vamos pegar a célula que reunia na casa dele e vamos levar para outra célula. Porque eu acredito o seguinte, a fé não é uma questão só de falar. A Bíblia diz que criei, por isso falei. Mas a boca fala o que está cheio o coração. Mas nós fazemos de acordo com a nossa fé. Nós fazemos aquilo que nós falamos. Então, para mim, a ordem é bem clara. Né? Primeiro, eu penso. O que eu penso, eu falo. O que eu falo, em algum momento, eu faço. O que eu faço repetidamente vai se tornar um hábito. E isso vai transformar no meu caráter. Por isso que nós somos moldados pela fé que nós temos. Então, eu penso o seguinte, espivitar a fé dos irmãos, encorajar os irmãos a ter uma atitude de fé, eu acho que é excepcional. Então, muitos irmãos dizem ter fé, mas não tem uma atitude, né? Eu chamo isso de fé morta. É a fé que você fala, mas não faz, né? Eu sei que as pessoas têm dificuldade de entender isso no tempo da graça, né? Fazer. Mas Paulo disse isso. A graça na minha vida não se tornou vã, né? Pelo contrário, eu fiz mais do que todos os outros. Então, eu penso o seguinte, que é uma questão de dois lados da mesma moeda. Então, tem alguém que dizima para ser abençoado. Tem outro que dizima porque é abençoado. Os dois são dizimistas, porém com mentalidades e corações diferentes e propósitos diferentes. Então, eu acho que sim, a atitude, ela diz a respeito da minha fé. Quando eu faço algo, de acordo com a minha fé é viva. Quando eu falo, mas não tenho coragem de fazer, isso é uma fé morta. Ela é de palavras, mas não tem ação, né? Nós temos incentivado a ação. Aleluia, aleluia. E olha, eu quero aqui até te perguntar, né? Isso aí que você falou das informações, dos governantes, eu percebo que é igual a Escritura diz, a confusão no arraial dos filisteus. É verdade. Os filisteus aí de fora, quer dizer, os incircuncisos, quem não é da aliança, quem não é da cristandade, do corpo de Cristo, o ímpio é assim, Isaías sentencia, para o ímpio não há paz, nem dentro da casa dele. Nem dentro da casa dele ele tem paz. O único lugar de ter a paz é aonde existe a casa do Senhor, a igreja do Senhor, é debaixo das suas asas, como, né, os irmãos, acredito, têm feito o jejum aí, debaixo das suas asas. Então, estamos protegidos por um lado, pastor Mauro. Nós temos enfatizado aqui o seguinte, por um lado estamos protegidos, e aí incentivamos os irmãos a 10 horas da manhã e também diariamente se alimentar ali das palavras do jejum do pastor Luiz, se eu não me engano, hoje é o 17º dia, e então isso dá proteção. Mas por outro lado, isso que você está falando é essencial, é a fé que te coloca eclésia, os chamados para fora. Não é chamado para dentro, né? É chamado para dentro de casa, chamado para dentro da paróquia, chamado para dentro, não, é chamado para fora. Então, eu gostei demais quando você disse que o Senhor Jesus falou que se o mundo nos louva, se o mundo bate palminha para você, você é da turma do bom senso, você é da turma da prudência, mas e cadê a turma da fé? Cadê a turma que vai testemunhar do poder de Deus? Concordo, e a prudência tome as medidas necessárias, mas qual que é a voz da fé? Então, o que eu percebo é que no arraial aí dos filisteus, há toda sorte de confusão. Olha aí no estado de Tocantins, ontem eu gravei, mandei uma foto, falei, tira a foto aí que eu vou mandar para o meu amigo Mauro Estival lá, porque está escrito lá no Tocantins, é o único estado que não tem nenhuma morte
o Covid-19. Conta para nós o mistério. O que você fez aí? Jogou óleo lá no Pois palácio? é, eu tenho que te dar uma triste notícia. Morreu um? Morreu um Que dia? Ontem? ontem. Ontem à tardezinha. É uma pessoa que já estava internada há algum tempo, ela tinha algumas complicações de saúde e veio a falecer ontem, né? Então entramos no hall aí das mortes. Mas você sabe o que eu fico pensando? É assim, um dos conselhos que eu dei para muitos irmãos aqui é parar de propagar o caos, né? Tem muitos irmãos que gostam de propagar o caos. Eu tenho falado o seguinte: não propague o caos, propague a fé. Ó, Então, nós somos propagadores da fé. Você sabe que a fé é um vírus, né? É um vírus. Você contamina os outros com esse santo vírus da fé, né? Quem tem fé desperta fé no outro. Mas aí você vai olhar as informações, elas não batem com a histeria que o pessoal diz, né? Então, nós temos o Tocantins aqui, 15, Tocantins não, 20 e poucos casos, mas em Palmas nós temos 15 casos. Dos 15 casos, tinha uma pessoa internada, que é essa que faleceu ontem, certo? Do restante, estão em casa, 6 estão curados, o restante estão em casa com sintomas de gripe, né? Sei que falar gripe hoje é um problema, porque ficou a gripezinha aí, né? Mas é apenas um sintoma de uma gripe, ou seja, não tem ninguém no hospital. Os hospitais em Palmas estão vazios. olha aí. Ó, E, ontem eu vi uma pessoa falar o seguinte, só interromper um minuto. Ele falou, gente, vamos fazer o seguinte, vai lá, ó, no hospital, filma o hospital. Eu te garanto, os hospitais estão vazios. Aqui, Belo Horizonte, vou dar nome, Hospital Biocor, Nova Lima, referência em toda a região metropolitana. Tem um membro da igreja, cuja mãe trabalha lá. Ele falou, pastor, prepararam 2 andares, um dos melhores hospitais de Belo Horizonte, leitos para receber Covid-19. Sabe o que aconteceu com os 2 andares? Tiveram que dar férias coletiva. Não chegou, não chegou. Tiveram que pegar os médicos que tinham contratado para previsão do caos, para a voz de Golias, né? Você já viu que Golias já chega gritando alto, né? vou te acabar com você. Falando grosso, com capacete de bronze, mostrando as armas, o que está acontecendo. Mas só que o seguinte, o que ele fala não se confirma. Uma pedrinha assim de Davi, ó. Então, o que acontece? Essas informações, aqui nós temos enfermeiras, médicos que trabalham nos hospitais. Eu pergunto, pastor, está vazio, nenhum caso grave chegou aqui, não tem, está tudo vazio. Então, aí, mas o que acontece? O que a gente vê os irmãos divulgando? Não vai ter leito, não vai ter vaga, entende? Cuidado, se você depender do sistema de saúde, você vai morrer. Então, é isso que as pessoas propagam, entende? Porque parece que estão no meio de um ambiente do mundo, né? Então, eu digo o seguinte, você gera o ambiente no seu meio quando você fala, libera a palavra. Então, nós temos que cada dia liberar palavras que geram um ambiente no nosso meio. Eu acho que os milagres, pastor Azemar, acontecem quando nós geramos o ambiente. Então, você vê que Paulo e Silas estavam fazendo o propósito certo, cumprindo o propósito de Deus, fazendo a obra de Deus e foram pegos. Apanharam, foram despidos, presos. Lá no cárcere, tudo poderia indicar, assim, amargura. Nós estamos no lugar certo, Deus nos abandonou, estamos largados aqui, não temos suprimento e provisão para continuar a obra. O que eles fizeram? Eles geraram um ambiente. Então, o ambiente foi gerado de oração, de palavra, de cânticos. E quando o ambiente é gerado, o milagre aconteceu, as cadeias se romperam. Não só eles foram livres, mas todos aqueles que estavam ali presos. E o carcereiro veio até converter ele à sua casa. Eu penso que esse tempo de reclusão, de quarentena, e de muita gente que está parado, não está podendo trabalhar, é um tempo de criar um ambiente em casa, criar um ambiente no coração, porque é esse ambiente que vai fazer toda a diferença. Então, eu volto a reafirmar aquilo que eu falei no início, aquilo que você estabelece hoje
vai aumentar o seu tamanho amanhã, né? Então, esse é o momento chave para nós. Eu acho que todo momento de crise é um momento de crescimento. Todo momento de inverno é um momento de aprofundar raízes, porque vai ter um momento melhor amanhã. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem alegria. Então, eu acho que no tempo da crise, eu crio um ambiente, aumento a minha comunhão com Deus, para quando vier o sol, eu poder sair e praticar aquilo que eu creio. Uou, ó, você vai falando aí, ó, já tá virando esboço aqui, você sabe. Pastor é assim, né? Já tá virando esboço aqui. Mas isso aí é maravilhoso. Estou me lembrando aqui de uma palavra sobre essa questão do ambiente e de um tempo de inverno, né? Vou te dar um testemunho, por exemplo. Hoje, quarta-feira, na minha casa, nós já tínhamos uma célula de adolescentes. Você tem filhos adolescentes aí também, você sabe? Mas eu não tinha uma célula, né, que o pastor Luiz sempre fala para a gente lá, que ele pratica, recomenda, que é aquele culto familiar, né? Aquela célula familiar. Com o advento aí do coronavírus, eu falei, olha, cada pastor deve ter a sua própria célula familiar. Quer dizer, alguns irmãos, como você está dizendo, não querem, não é que não pode, não querem sair, mas quem vos impede de ter isso na sua própria casa? Então, eu falo, olha, então vou começar com a minha. Criamos aí no Instagram, né? Cada célula tem agora o seu Instagram, célula, _ Azemar Freitas, ponto Videira, BH. Toda quarta-feira, 19h30, a hora que eu chego em casa ali, eu reúno então os meninos, e aí nós fazemos ali uma célula familiar. Mauro, foi tão engraçado, que na primeira vez, sabe como é que é adolescente, né? Ah, pai, e vai demorar essa célula? É 2 horas de célula? Eu falei, senta aí todo mundo, gente. Fica quietinho, vamos fazer a célula aqui. Ah, e tem ceia? Vai ser com vinho ou com suco de uva? Ah, eu não gosto desse suco. Aí você sabe, né? Mas sabe o que aconteceu? A célula que eu falei, não, vai ser só 1 hora, rapidinho. Ela falou, ó, então é o seguinte, cada um pega aí, porque é celular, né? Então, Vitor, escolhe uma música. Débora, é a minha menina, faz o quebra-gelo. Duda, faz o Real Missionário. A célula durou mais de 2 horas. O que eles acharam, assim, foi divertidíssimo. Então, eu estou falando isso a propósito que você falou de gerar um ambiente e de coisas que nós não praticávamos, que eu não praticava isso. Não praticava isso. No período de inverno, vai ser estabelecido da agora em diante. Eu vou te falar, com a graça de Deus, eu quero, assim, fazer isso sempre. Porque não, já tem aí praticamente esse mês de coronavírus, já estabeleceu um mês e a coisa ficou assim, divertida, alegre. E aí eles começam a fazer cada pergunta, né? Porque aí vira aquele ambiente gostoso de diversão e edificação. Porque aonde tem a edificação, há essa alegria de participar da obra de Deus. E aí eu falei, essa pergunta eu não vou responder, mas eu tenho certeza que um pastor, membro do Conselho Apostólico, meu amigo, sabe responder. A pergunta vai para o pastor Mauro. Pergunta minha menina, de 12 anos. Pai, a gente estava falando sobre esse negócio, né? Volta de Jesus. Isso aí é a questão da preparação do governo do anticristo. Ô pai, eu estava pensando aqui, se a mulher estiver grávida e for arrebatada, o neném vai nascer aqui ou lá? Oh, e outra coisa, e se nascer lá vai ter maternidade? Ah, então vou fazer medicina, porque eu quero ajudar aquelas mulheres que forem arrebatadas, grávidas. Você sabe que é um pensamento, assim, certas coisas não estão claras na Bíblia, né? Mas é um pensamento no meio dos estudiosos, assim, como Jesus, ele viveu, então nós somos como ele é. Jesus teve um nascimento, uma vida natural, ele morreu, ressuscitou e teve uma vida aqui com o corpo glorificado.
E ele foi para o céu com o corpo glorificado e vai viver eternamente com o corpo glorificado, porque ele vai viver no nosso meio. Então, esse é o padrão para nós, né? Então, nós vamos nascer, já nascemos, estamos vivendo, e em algum momento vamos morrer, ou se Jesus voltar, vamos provar da morte de uma outra forma, né? Porque nós seremos transformados, a morte é mudança de estado, então nós vamos ser transformados, estaremos com o Senhor. Mas também teremos um corpo glorificado, né? Então, a discussão teológica é qual a idade que você terá, ou qual você vai ser um velho, você vai ser um jovem, vai ter criança ou não vai ter. Então, o pensamento comum, não está claro na Bíblia, é que nós vamos ser como Cristo é. Então, Jesus morreu aos 30 anos, viveu 30 anos. Então, eles dizem que todos no céu terão 30 anos. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá nas minhas fotos, eu tenho uma caixa de fotos, na época ainda eram fotos reveladas, e achei uma foto que eu tinha 30 anos. Rapaz, eu fiquei tão alegre. Eu tinha cabelo ainda, né? Aí eu falei, não, tá bom, acho que 30 anos tá bom. Mas eu vou te dar uma resposta aqui, baseada no meu entendimento, pode ser que outro tenha outro posicionamento, né? Mas a gente sempre ensina que as crianças estão debaixo da aliança dos pais, né? Sim. Então, o que acontece? Esses dias falando, um irmão falou para mim assim, um pastor, né? Aqui na minha equipe. Pastor, mas e se o homem for arrebatado e a mulher não for arrebatada? E se a mulher for arrebatada e o homem não for? O filho fica com quem? E eu falei, porque eu falei para eles, falei, olha, os filhos estão debaixo da aliança dos pais. Se os pais são arrebatados, os filhos são arrebatados. A não ser que esse filho já tenha uma idade, né? Que ele trilhou um caminho e tudo, né? Aí eu falei para eles algo, assim, eu nem sabia a resposta, mas na hora o Espírito Santo me direcionou. Porque eu vou te falar algo. Você vai perceber quando duas pessoas são casadas, que eles vão andar pelo mesmo caminho. Vai ser difícil você achar dois crentes que um é totalmente consagrado à obra e o outro não. É difícil. O que vai acontecer é o seguinte, ou um vai conseguir levar o outro para servir a Deus, ou aquele outro relaxado vai conseguir levar o outro a não fazer nada para Deus. Então, eu não acredito que vai ter arrebatamento de um homem e a mulher vai ficar, ou vão os dois, ou ficam os dois, entendeu? Agora, as crianças estão sempre debaixo da aliança dos pais. Então, eu penso que a mulher grávida foi arrebatada, ambos foram arrebatados, os pais foram arrebatados, os filhos foram juntos, porque você vai ver em toda a história, Deus sempre teve um compromisso com a família. Então, quando Deus foi salvar Noé, não salvou só ele, salvou ele e a casa. Mas também, quando condenou Acã, não condenou só Acã. Acã e toda a sua casa foram apedrejados fora do arraial. Então, Deus tem um compromisso com a casa, com a família, né? Então, eu penso que no arrebatamento é muito difícil. Eu fico olhando a minha casa. Eu sou pastor, minha mulher é pastora, meu filho é totalmente envolvido, tem um discipulado com 9 células. O outro é anfitrião, que tem 13 anos de idade, toca, ministra louvor. Eu fico impedindo eles de ir para o prédio da igreja, porque todos são muito envolvidos na obra. Então, assim, eu acho que o compromisso é com a casa. Será salvo tu e a tua casa. Mas eu acho que o arrebatamento também é para a nossa casa, é para aqueles que servem a Deus. Eu creio nisso e eu declaro na vida dos irmãos que os irmãos vão provar de um ambiente da casa. Deus é um Deus das casas. Aleluia. Por isso que eu valorizo demais a célula, porque a célula é o mover de Deus nesse tempo, é o mover da casa. Então, como você está dizendo, Deus está fazendo é multiplicar, porque aonde tinha um ajuntamento de famílias, que tinha uma célula, virou aí 4, 5 células, porque estão fazendo as próprias células dentro das suas casas. Né? Aleluia. Aleluia. Estou falando muito, Aldemar. Nós temos 10 minutos aqui ainda para nós compartilharmos. E eu queria também te fazer uma pergunta teológica. Eu souber responder?
Claro. Pô, mas tem que aproveitar a oportunidade que eu sou estudioso aqui de Apocalipse. É, lembra, nós temos aí as visões do arrebatamento, né? O pré-milenista, o pós-milenista e o meso aí, né? Os tribulacionistas. Alguns irmãos, eles acreditam que o arrebatamento vai acontecer no final da grande tribulação. E alguns deles estão dizendo, pastor, é isso aí, ó. A igreja não vai ser arrebatada. Isso aí que nós estamos vivendo já é a organização para o governo do anticristo. E depois a igreja vai passar por isso e ser arrebatada depois. Então, nós vamos ter que sofrer essas coisas mesmo. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, os irmãos que pensam assim vai ter que rasgar muitos textos bíblicos. Porque você vê 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, Paulo diz, irmãos, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Por quê? Porque ressoada a trombeta de Deus, e ali a última trombeta, a sétima trombeta, né, o Senhor virá nas nuvens. Nós, os vivos, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Mas os que dormem, aqueles que estão mortos, ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, seremos arrebatados e estaremos com ele nos ares. Então, assim, o que acontece? Muitas pessoas, você tem aí alguns que creem que o arrebatamento está lá no capítulo 4 de Apocalipse. Outros creem que o arrebatamento está no capítulo 7. E outros creem que o arrebatamento está ali aí, depois do capítulo 8, que é o final da grande tribulação. Agora, o que acontece? Acontece que, quando você mistura os textos, realmente gera uma confusão. Mas você vê que há uma diferença de arrebatamento e volta de Jesus, né? E os irmãos, quando confundem isso, dá um problema lascado. Entende? Então, você vê que, de fato, o arrebatamento está lá no capítulo 7 de Apocalipse, quando você vê uma multidão chegando no céu, entende? O Senhor recebendo eles, sendo que a grande tribulação ainda não aconteceu. E você vê que a mulher vai ser perseguida no deserto durante esse período da grande tribulação. Agora, muitas pessoas querem ver os sinais, porque estão lendo corretamente a Bíblia, mas com a cronologia errada. Então, de fato, tem sinais da volta? Tem. Tem sinais da volta? Tem. Tem sinais do arrebatamento? Não. Não tem sinais do arrebatamento. Então, quando você confunde, mistura as duas coisas, você vai ter muito problema. Então, você vai ver que o anticristo manifesta quando o arrebatamento acontece. Agora, o arrebatamento não tem ninguém que... Rumores de guerra não é sinal do arrebatamento, crise econômica, morte, peste, fome, nada disso é sinal do arrebatamento. Então, quando as pessoas leem a Bíblia lá, esses sinais são sinais da volta de Jesus. Mas o Senhor vem primeiro como a estrela da manhã e depois ele vem como o sol da justiça. A estrela da manhã para aqueles que estão vigiando, mas o sol é para todos, para todos. Então, quando você lê o texto e vê aqueles sinais, esses sinais de fato estão corretos. É a volta de Cristo. Então, eles estão interpretando os sinais da volta. Só que eles esquecem que o arrebatamento vem antes e não há nenhum sinal precedente. Perguntaram para Jesus, quando? Ele falou, ninguém sabe, nem o Filho do Homem sabe. Isso compete ao meu Pai. Parece-me que vai chegar o momento que Deus vai falar, filho, pode voltar. Chegou o momento. Entende? Vai lá buscar. Então, é nítido que você vê que no final ele vem envolto numa nuvem e com uma foice na mão para colher o restante da igreja. Mas todos os agricultores dizem que tem um fruto que chega primeiro. Entende? É chamado de primícias. Então, o Senhor vem primeiro e busca as suas primícias antes da grande tribulação. Quando isso acontece, isso está descrito no capítulo 12 de Apocalipse, aí manifesta o anticristo. Porque assim, Azemar, pastor Azemar, vamos pensar. Por que o anticristo não manifesta hoje? Ele não manifesta hoje porque tem sal e luz aqui. O dia que o sal e a luz for tirado, então ele vai manifestar. Aí muita gente diz, vai, pastor, mas a luz não é a igreja? Vai,
Então, vamos ter que entender as coisas. Será que toda a igreja é luz? Tem praticado a luz? Não tem. Então, você tem uma parte da igreja que é homem, líder, e você tem uma parte da igreja que é mulher, que é frágil, que anda na sombra dos outros, que são muito dependentes, que são muito egoístas, pensam somente neles. Então, eu vou te falar uma frase aqui que pode ficar gravado no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo. Você crê em Jesus para ser salvo, mas você segue Jesus para ser arrebatado. Você crê em Jesus para ser salvo, mas segue Jesus para herdar o reino. Então, toda a igreja crê no Senhor para ser salvo, mas nem todos participarão do reino ou serão arrebatados. Por quê? Porque isso é uma questão daqueles que seguem. Nem todos estão seguindo. Porque quais são os critérios do seguir? Abandonar sua vida, morrer para si mesmo, tomar sua cruz, seguir após ele, padecer o que ele padeceu. Essas coisas competem a nós hoje. Aleluia. Agora, a morte na cruz é para nós? Não. Aquilo que Jesus sofreu ali depois da nova aliança, não é para nós mais. Não precisamos ser chicoteados, não precisamos carregar uma cruz, não precisamos morrer na cruz, não precisamos viver isso. Mas aquilo que Jesus viveu antes é para nós. Nós temos que negar nós mesmos, morrer para nós, pagar o preço, viver para o Senhor, liderar, fazer parte da equipe, ganhar vidas, edificar a obra. Isso tudo faz parte. Nós vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados. Isso faz parte de nós. E aqueles que têm essa disposição estão aptos para o arrebatamento. São seguidores de Cristo. Não é uma questão mais só de crer, mas de seguir. Aleluia. Meus irmãos, é o seguinte, você está vendo as pérolas aí, não dá tempo da gente garimpar todas aqui. Mas você pode seguir o Pastor Mauro, eu recomendo, no seu canal do YouTube. Qual é o canal, pastor? Videira Palmas. Videira Palmas, vai lá no YouTube, eu sou seguidor, aparecem as notificações, os estudos de Apocalipse. Ontem foi o 13. Exatamente. Está acompanhando aí. Hashtag 13. Então, você acompanha lá, porque é pegar a palavra e esmiuçá-la com revelação, com luz de Deus. Então, eu recomendo a todos os irmãos aqui, aproveita o tempo do inverno para você chegar até o sol da justiça e ser arrebatado. Então, vai e faz como a formiga. No inverno, ó, ela traz para dentro, está ali guardadinha, comendo, para que, a hora que essa quarentena liberar, eu e você possamos estar muito mais fortalecidos no Senhor. Pastor Mauro, eu quero te agradecer por esse compartilhar e também dizer que vai estar, né, se nosso compartilhar, vai estar aqui lá no nosso canal, Vinha MG TV, e vai chegar aí na sua casa, ó. Isso não é justo. 21 dias para vencer a justiça própria do seu amigo Mineiro. Maravilha! Quero ler. Você me manda no zap aí o seu endereço que eu vou fazer chegar aí na sua casa, com forma de gratidão, de nos abençoar aqui a nós e a todos esses irmãos. E quero também dizer que eu gostei demais e queria recomendar. Você fez aquele culto que foi com a sua família, né? Foi. Muito bom. Os meninos adoraram, sua esposa também fez uma parte, você fez outra, não foi? Sim. Deixa eu agradecer primeiro, senão não dá tempo. Eu quero te agradecer pelo convite, gostei demais, o tempo passou muito rápido. Foi. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão participando e vão ver posteriormente aí essa live, né? Então, nós fizemos um culto, foi muito especial para nós, para a nossa igreja. Eu fiz um culto, eu e a minha casa servimos o Senhor. Então, o João Pedro Felipe ministrou louvor, que tem 13 anos, tocou e ministrou louvor. O Alessandro tirou as ofertas, o João Pedro pregou, né? E no final fizeram uma honra, lavaram os meus pés, um negócio muito precioso. Os irmãos, assim, você sabe que aconteceu tantos milagres nesse dia, pastor Ademar, porque tinha casais aqui, até o casal sentado de um lado, os jovens do outro,
que estavam com problema em casa. E naquele dia que ficamos em pé, na hora de ministrar a ceia e orar junto, que lavaram os meus pés, João Pedro, Felipe, os jovens saíram, foram procurar os pais, pedindo perdão para os pais, reconciliando. Rapaz, foi algo precioso demais, muito poderoso, assim, uma experiência marcante na nossa vida aqui, viu? Amém. Então, quero pedir que você nos abençoe com essa bênção que você tem na sua casa, para todos nós, para todas as nossas casas. Esse tempo de quarentena seja um tempo aí dessa restauração da célula na casa, do culto familiar, da palavra compartilhada, da adoração ali, né? Nós tivemos aí o Worship Day, por recomendação do pastor, isso foi tão jóia. Eu falei para cada um escolher uma música, e aí, escolha a sua música, outro escolheu, então vamos adorar junto com essa. Então, assim, que esse tempo de inverno, essas práticas, conforme o pastor Mauro nos ensinou aqui, você crê, você fala, você pratica, isso vai se tornar um hábito, vai fazer parte do seu caráter. Eu pego rápido, pastor Mauro. Pegou fácil. Está tudo anotado aqui e vou liberar aí a palavra aqui para os nossos irmãos. Muito obrigado. Eu queria que você orasse, encerrando, liberando essa bênção aí sobre nós, que nós reconhecemos. Eu queria te fazer um pedido, já fiz para o pastor Ricardo, para o pastor Marco Antônio, de Brasília, Federal, e para você também. Vamos fazer alguma coisa, alguma conferência de pais e filhos espirituais. Já tem lá o Ricardo, faz uma iniciativa maravilhosa, sempre vi ele defender isso nas nossas reuniões, né? Ali da família do pastor, que os filhos devem ser honrados, os pastores também. E todos os anos, o meu filho Vitor, já uns 2, 3 anos, participou lá do Retiro de Filhos de Pastores, seu filho também. E a minha menina, a Débora, nunca foi ainda. E ela falou, pai, eu já quero ir no do ano que vem, 2021. Isso é uma iniciativa maravilhosa, mas eu acho que nós podemos avançar mais na direção de fazer algo que tem a ver com uma conferência de pais e filhos espirituais. Quer dizer, isso aí que você fez na sua igreja local, fazemos assim, uma conferência para pais e filhos, para esses pais que estão com problema com os filhos virem, não é só para pastor não, para família. E poder ver ali, ali o pai adorando junto com o filho, a filha ceando junto com a mãe. Oh, aleluia. Poderoso, Zé Marcos. Acato e apoio, totalmente. Eu acho que vai ser um tempo de restauração para muitas casas, vai ser um tempo de confronto espiritual para filhos e também para pais, e isso pode gerar muitos frutos amanhã, eu creio nisso. E outra coisa, mostramos para essa geração, tem muitos radicais livres aí nos ouvindo, já são 20 anos, vão fazer no ano que vem 20 anos de radicais livres. Tem herança na casa. Verdade. Tem herança na casa. Então essa casa, como disse Jesus, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu só estou te preparando lugar. Amém. Poderoso. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Azemar, pela igreja, ó Deus, em Minas Gerais. Declaramos, ó Deus, um tempo abençoado, onde as raízes serão alastradas, Amém. serão aprofundadas, encontrarão água, ó Deus, e no tempo do fruto, esse fruto será abundante. Nós sabemos que nenhuma árvore dá fruto o tempo todo, mas no tempo do fruto se espera fruto da árvore. E eu quero declarar que no tempo certo, ó Deus, haverá frutos em abundância na casa de cada irmão, na família de cada irmão, em cada família pastoral, dos seus filhos, do seu rebanho que começa na sua casa. Eu declaro, Senhor, um tempo de edificação, um tempo de aliança e um tempo de frutificação. Nós estamos provando
e provaremos de grandes frutos na vida dos nossos filhos, porque veremos, ó Deus, a dinastia, veremos de fato, ó Deus, uma propagação, ó Deus, de um evangelho que é vivo, que funciona, ó Deus, que é passado de pais para filhos, ó Deus amado, que continua essa geração de profetas, ó Deus, de mestres, de homens de Deus. Por isso, ó Deus, eu declaro, continua nos abençoando